Boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar o Gênero do Discurso seminário consistente na pesquisa acerca da concepção de texto pelas professoras alfabetizadoras, em que a coleta de dados deu-se mediante a aplicação de questionário através de entrevista. O nosso público-alvo foi professoras pós-graduandas de 1º a 4º ano do ensino básico, tendo de 1 a 20 anos de profissão. O nosso grupo é composto por mim, Tatiana Bela Justina, pela Juliana Semi, Juliane Capella e Samuel Custódio de Oliveira Neto. Com relação à sugestão escolhida para o seminário da nossa equipe, foi entrevistar professores a fim de observar a concepção de texto e o trabalho do texto nas aulas de língua portuguesa. Houve uma modificação. Nós realizamos com professoras alfabetizadoras, com consentimento do nosso tutor. Quanto ao roteiro, o roteiro escolhido foi desenvolvido em 5 questões, no qual a primeira questão envolve a noção de gêneros, né, e termos como texto, gênero e discurso. A segunda vê uma associação a esses 3 conceitos. A terceira pergunta sobre os teóricos que envolvem os temas. O quarto busca investigar o papel do texto na sala de aula. E o 5, como é o trabalho com o texto, relaciona a frequência e quais são esses textos, sendo realmente a pergunta número 5 muito pertinente, porque busca investigar um pouquinho mais a prática. O primeiro direcionamento feito pelos professores para esse seminário era situar o contexto dos dados, né? E o contexto dos nossos dados são professoras alfabetizadoras de um curso de pós-graduação. Após nós termos conversado com a professora tutora da disciplina, ela se mostrou realmente, né, aberta, e nós conseguimos coletar os nossos dados. Nós fizemos, então, a pesquisa com 10 professoras alfabetizadoras. Todas a formação era em pedagogia, a sua carga média de trabalho 40 horas, né? O tempo de trabalho entre 1 e 20 anos, elas trabalham, então tinha desde recém-formadas até pessoas realmente próximo de uma aposentadoria, né? E todas trabalham com os primeiros anos de alfabetização. O segundo direcionamento proposto pelos professores era analisar os dados coletados, né, e tentar realmente, com vistas a ordenar as concepções de texto que esses dados nos trouxeram. Com relação à questão número 1, sendo que a questão número 1 perguntava o que estava sendo envolvido na noção de texto, o que é texto, gênero, discurso, ou melhor, o que você entende desses termos, né? Nós buscamos na teoria apresentada pelos observamos que esses são conceitos que são indissolúveis, né? Outro conceito que deve ser elencado é que a variedade e a riqueza dos gêneros de discurso é extremamente grande, porque as possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque cada esfera existe um repertório de gêneros particulares que se diferencia e cresce à medida que a própria esfera se desenvolve e se torna complexa. Desta maneira, nas esferas da atividade humana, o discurso organiza o texto, pois cada instituição tem seus discursos que se refletem nos textos através dos quais nos comunicamos e executamos ações sociais através dos gêneros. Em relação à questão número 1, observou-se grande variação nas respostas dos professores pesquisados. A maioria, né, realmente associou, diz que existe uma relação entre esses 3 conceitos. 2 professoras agruparam mais pela parte estrutural, né, e, no caso, associaram com narração, descrição e dissertação. 3 professoras atrelaram os conceitos somente ao texto escrito. Uma professora relacionou o texto com a informação e uma professora associou gênero a tipo textual e análise se desdobrando em 3
Este foi o nosso trabalho de pesquisa. Sabemos que não conseguimos esgotar o assunto, mas dentro da amostra de pesquisa escolhida e as entrevistas realizadas, serviu para conhecermos a realidade quanto à compreensão de texto pelas professoras alfabetizadoras. Obrigada e boa noite.